Olá, boa noite a você no Brasil e em outras partes do mundo que está acompanhando a Canção Nova. Começa agora o nosso Além da Notícia desta noite. Obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber aí na sua casa. E o programa de hoje ele é bastante especial. E é do seu interesse, tenho certeza. E nós nos sentimos hoje muito honrados, mas muito felizes também por receber aqui em nossos estúdios um convidado bastante ilustre e um irmão, eu poderia assim dizer também. Nós recebemos com muito gosto na noite desta quinta-feira, aqui na Canção Nova, o senhor ministro da Educação, Milton Ribeiro, a quem já quero cumprimentar aqui. É um prazer recebê-lo e obrigado por esse sorriso tão agradável também, ministro. Fiz questão de vir aqui e, como falamos há pouco, nós temos muitas coisas em comum. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui para falarmos de um assunto tão especial, os múltiplos desafios e avanços da educação no Brasil. E eu destaco, o senhor é natural de Santos, em São Paulo, teólogo, advogado com doutorado em educação e também é pastor da Igreja Presbiteriana. Daí o senhor dizer que temos tanta coisa em comum, a nossa fé cristã. Verdade. Seja bem-vindo a essa Casa Católica. Muito obrigado pela hospitalidade, já agradeci ao nosso padre responsável aqui. E eu quero dizer que eu tenho alguns valores lá no MEC, que são católicos, não de nome, mas de prática e de verdade, como o professor Nadalim, a minha assessora Vanessa. Essas pessoas, pelo menos esses dois, têm sido assim, pessoas de grande valor lá para todo o nosso sistema de educação do Brasil. Pois bem, e a gente começa, e eu faço aqui a seguinte introdução. É indiscutível que o mundo passa por mudanças e a educação também reflete essa realidade, tendo que descobrir modos de continuar o processo educacional utilizando-se para isso de tecnologias de informação e comunicação digital, exigindo que os atores da área, que são gestores, coordenadores, professores, se reinventem a fim de estruturarem uma ação pedagógica diferente nas salas de aula, falando desse tempo agora de pandemia. Todavia, a educação tem muitos outros processos antigos, desafios de décadas a serem superados e avanços a serem celebrados. É sobre isso que conversaremos agora com o ministro da Educação. E antes de iniciar a conversa, eu já quero, portanto, pedir à nossa equipe que mostre agora o trabalho que a gente já preparou sobre a instituição Ministério da Educação. O Ministério da Educação, criado em 1930 na presidência de Getúlio Vargas, é o braço do governo federal responsável por elaborar e executar a Política Nacional de Educação, PNE, que atua desde a educação infantil até o ensino superior e tecnológico, passando pelo ensino de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e à distância. O PNE também é responsável por apoiar pesquisa educacional, pesquisa e extensão universitária, o magistério e a assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes. O órgão da administração federal direta possui 4 níveis hierárquicos que precisam trabalhar de modo articulado na definição de políticas e ações para ampliar e melhorar a qualidade da educação brasileira. Dentre as atuações relevantes do Ministério da Educação está a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, utilizado como critério de seleção para o ingresso no ensino superior em universidades federais e também para alunos que desejam participar de outros programas de acesso à universidade, como o FIES, ProUni e SISU. Atualmente, o Ministério da Educação é comandado por Milton Ribeiro, doutor em Educação, mestre em Direito Constitucional e teólogo. Senhor ministro, que desafio é esse que o senhor abraçou de cuidar da educação no Brasil, sobretudo agora nesse tempo de pandemia? É verdade. Você sabe que um dos motivos que me levaram a aceitar esse desafio do senhor presidente da República foi o fato de eu ter estudado a vida toda na escola pública. E estudando na escola pública, depois fui fazer até mesmo meu último curso, que foi o doutorado na Universidade de São Paulo, com bolsa do CNPq. Então eu pensei, diante do desafio, do convite que foi me feito, e eu pensei, estava na hora
de eu devolver um pouco do muito que o Estado, que a nação me deu através da educação. Eu tenho certeza, eu digo isso sem falsa modéstia, que existem grandes educadores no Brasil, alguns até inclusive com muito mais experiência e talvez até mesmo capacidade que eu. Mas Deus, nós estamos aqui numa casa de fé, Deus, Ele usou a vida do presidente para me colocar nessa posição e me escolher para estar lá. Eu estou desempenhando e quero tentar deixar um legado para gerações futuras. A pandemia trouxe mais desafios ainda para uma missão como essa de ser ministro da Educação? É claro que sim, né? Eu sempre olhava o MEC e achava, como disse há pouco, que o ministro da Educação seria um grande diretor-geral das escolas e universidades do Brasil. Mas não é isso. Quando eu cheguei, por exemplo, talvez o seu telespectador não saiba, mas eu cheguei no MEC, eu descobri, entre outras coisas, que além das 69 universidades federais e 289 campi, além dos 38 institutos federais e 669 campi, além das universidades privadas, confessionais, filantrópicas, comunitárias, eu administraria 50 hospitais. Esses 50 hospitais universitários, eles foram decisivos agora no esforço Covid. E 40 deles, inclusive, exclusivamente tratando e aceitando somente o SUS, atendendo o SUS. Então, isso é importante que a nossa população brasileira saiba, que esse é um esforço federal, quem sustenta esses hospitais, pagando todo o custeio, é o MEC, porque ele tem como objetivo dar um campo de treinamento aos cursos de medicina e outras atividades afins, como fisioterapia, biologia, enfermagem, das universidades federais, que tem ali um campo de prática. E, em segundo lugar, presta assistência ao povo. Tenho certeza que, como o senhor, acho que grande parte da população brasileira não conhece essa missão do MEC, que o senhor chegando lá dentro é que pôde conhecer, não é? É verdade. Você sabe que quando houve a crise em Manaus, que abalou e nos deixou, foi uma verdadeira tragédia, a falta de oxigênio para acudir os enfermos da Covid-19, sobretudo porque, para alguns também que não conhecem, o meio de acesso a Manaus é muito difícil, né? Ou é por balsa ou por avião, praticamente é uma grande metrópole isolada ali no norte. Esses aviões da FAB que saíam para levar os doentes para outros hospitais, como nós vimos, eram todos os hospitais, a maior parte, creio que quase 80%, eram os hospitais universitários que recebiam esses enfermos e ajudaram, então, a acudir o povo manauense. Ministro, eu tenho certeza que aquilo que é mais conhecido, mais tocável, que está mais próximo das pessoas é a questão realmente da educação. E nós temos um problema histórico na educação. Nós temos um histórico de educação que está sempre aquém daquilo que deseja a nossa população, que entra governo e sai governo, a gente sempre relata os mesmos problemas. Como é que o senhor analisa essa problemática histórica? Olha, você é mais novo que eu tenho 63 anos, mas quando eu estudei na escola pública, a melhor escola que havia na cidade era a escola pública. Eu me lembro dessa época, eu me lembro também. Então, pronto. Então, você veja bem, o que aconteceu com a escola pública? Ela só veio regredindo em qualidade, apesar de todos os esforços de professores dedicados e vocacionados. Eu não nego isso. Mas, para mim, a escolha, no meu julgamento sempre, equivocada de algumas filosofias e pedagogias que foram implantadas nos últimos 20 anos, uma escolha que para mim foi equivocada de métodos que não estavam baseados na ciência,
não estavam baseados em comprovação de resultados, mas simplesmente filosofias e pedagogias, e vinham falar uma coisa e sempre... Na verdade, o que aconteceu foi que caiu o nível assustadoramente de resultados positivos da nossa formação pública. E o que acontece? Hoje, o seu telespectador, ele sabe que se ele puder, ele, com algumas exceções de escolas públicas e alguns estados que se destacam, ele coloca o filho numa escola particular hoje, e não na escola pública. Por quê? Isso que a gente precisa analisar. Para isso, o governo do presidente Bolsonaro, que faço questão de salientar, uma das primeiras ações foi criar aquilo que nós julgamos ser o alicerce de toda a educação, que é a alfabetização. Não é isso, professor Nadalim? A alfabetização. Primeiro, temos que aprender a ler, para depois ler para aprender. Então, o que aconteceu foi que nós desprezamos, em alguns pontos, nesse nosso passado recente, o esforço para dar uma condição direta e prática das crianças aprenderem a ler, que é a primeira ferramenta de alguém que quer se instruir. E aí nós celebramos a construção de inúmeras universidades. Eu não sou contra a universidade, mas sem base. Os alunos chegam na universidade, alguns analfabetos funcionais, e todo professor sabe do que eu estou falando. E quando a gente vai construir uma casa, constrói-se iniciando pelo alicerce e não pelo telhado. E para mim, com todo o respeito que eu tenho às políticas passadas, mas eu faço esse diagnóstico. Por isso, o nosso governo ele está buscando lançar bons alicerces. O resgate, portanto, no entendimento do senhor, da nossa educação, passa, portanto, pela prioridade à educação infantil. Exatamente. Educação infantil, que foi um desafio do presidente comigo, quando me convidou, e a educação profissional. O que acontece? Com todo o respeito que tem a classe também dos motoristas, eu cansei de pegar Uber em São Paulo e o motorista vira para mim e diz, olha, na verdade, eu sou engenheiro. Não, eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou economista, porque não há mercado. Enquanto que o mercado é comprador para técnicos e bons técnicos. E hoje nós temos inúmeros institutos federais que têm como princípio a missão de treinar e dar condições e capacitar jovens para a profissão, para o ensino técnico profissionalizante, que é o que o Brasil precisa hoje. Só vou voltar novamente aqui nessa prioridade da educação das nossas crianças e, aqui, assim como está aqui o secretário nacional de alfabetização, alguns programas, eu tenho inclusive visto e propagandas e esse trabalho que vem sendo feito, como por exemplo com o Grafogame, o curso ABC e a alfabetização baseada que é a alfabetização baseada na ciência. O senhor pode destacar como é que funciona? Olha, o Grafogame foi um grande achado, né, vamos assim dizer, no dizer da moçada, uma grande sacada da nossa Secretaria de Alfabetização, quando nós percebemos que hoje criança de 1 ano de idade já está mexendo com o dedinho num celular. E nós sabemos que muitas crianças gostam dos jogos, né? Então, essa ideia dos games é interessante, porque, às vezes, a criança se envolve tanto com o game que ela passa horas cortando, explodindo, dando machadada, dando tiro e fazendo assim. Então, aproveitamos esse caminho e vamos fazê-las juntar letrinhas, ouvir os sons de fonemas, e, enfim, isso sempre com prêmio, com uma valorização, e tem sido um sucesso. Hoje, perto de 600 mil downloads. Mais de 677 mil. Quase 700 mil downloads. O Grafogame
é um app gratuito que funciona offline, quer dizer, a pessoa nem precisa ter rede do Wi-Fi em casa e então a criança pode brincar e aprender. E está sendo um sucesso, inclusive, entre professores, pelo que eu já percebi. Sim. Os outros cursos de capacitação também são excepcionais, porque Portugal, ele conseguiu sair, até pouco tempo, nós olhávamos para Portugal como uma nação atrasada. E eles conseguiram revolucionar, até mesmo na Europa, a sua condição, quando eles reinvestiram de fato e de verdade na educação. E eles conseguiram alfabetizar. Eu fui criado por uma portuguesa, então eu sei muito bem. E ela veio para o Brasil, ela era analfabeta, nunca aprendeu a ler. Nós, quando meninos, ensinamos ela a escrever o nome dela, mas era um desenho que ela fazia, ela não entendia, era até interessante. Mas eu creio que o que é importante é que nós estamos começando pelo começo. E tudo tem que ter um começo, tudo tem a hora certa. Então, quando nós investimos nas crianças, nós vamos colher esses frutos só a médio e longo prazo, porque são as crianças hoje que nós estamos investindo, treinando, capacitando professores, nós vamos ter resultados. O senhor falou de cursos, não é? E o curso ABC, que é essa alfabetização baseada na ciência, eu estou vendo aqui, já tem 190 mil cursistas. São só professores esses cursistas ou não? Não, a maior parte creio que são professores alfabetizadores, mas nós temos aí pessoas que são leigos, outros estudantes de pedagogia e outras pessoas que até por vocação querem ensinar os outros a ler. Eu acho que é interessante, esse número é muito interessante. Vamos lá. Ministro, recentemente o senhor também trouxe uma notícia que animou a muitos jovens e as pessoas em geral, que foi a notícia do Enem, confirmado o Enem para este ano. É isso mesmo? Isso mesmo. O Enem esse ano, 21 e 28 agora de novembro, porque esse Enem que nós tivemos agora em janeiro, em meio a tanta disputa, no meio da pandemia, né? Foi um Enem que, na verdade, era um Enem que veio do outro ano, que não foi possível ser realizado em 2020. Então, o Enem de janeiro foi Enem 2020, realizado em 2021. Esse, agora de novembro, é de 2021, dias 21 e 28 de novembro, e juntamente com também o Enem, que é informática, na área de informático digital. Vão ser juntos. E a modalidade desse Enem? É isso, a modalidade dele? Será presencial? Como será? A maior parte é presencial. Porque ainda para nós, o custo do Enem digital, por incrível que pareça, ele é muito caro, não é? É custoso. O Enem, ele demanda muitos recursos do MEC e é interessante que mais da metade dos inscritos, eles têm gratuidade. Então, as taxas que os alunos pagam, elas não cobrem, creio que talvez aí 1/3 dos valores que a gente tem que gastar com o Enem. Então, eu acho que esse ano nós vamos ter aí um sucesso. Se Deus quiser, a pandemia vai estar sob controle com a vacinação em massa que está acontecendo em nosso país. Aliás, a gente vai falar agora, também vou pedir o senhor que nos fale agora sobre o que pensa o Ministério da Educação quanto ao retorno às aulas presenciais, uma vez que a gente tem visto aí este avanço e cada vez mais a perspectiva da população maior ser vacinada. Eu já escutei até o ministro da Saúde hoje dizer que até setembro. Sim. Ronaldo, para nossa vergonha, o Brasil é uma das últimas nações que tem o retorno presencial às aulas. Todos enfrentaram o mesmo vírus, todos estão enfrentando as mesmas situações. O Brasil foi um dos primeiros a começar a vacinação da sua população. Nós somos uma população gigantesca, um estado continental. É muito fácil falar que já acabou a vacinação na Israel, fora os Estados Unidos, que é uma nação super bem aquinhoada em termos de
de recursos, mas o Brasil está indo e caminhando muito bem. Então, o que acontece? Sem a volta às aulas, os nossos alunos, os nossos filhos estão sofrendo demais, de toda sorte. Se a gente for focar apenas na questão da educação, do conhecimento, isso vai gerar um impacto na vida deles, no futuro deles. Mas até a questão da informática tem ajudado muito como uma ferramenta, mas a aula presencial, a presença do professor é insubstituível. O contato do professor, o impacto que o professor tem sobre a vida dos alunos. Até hoje eu trago boas recordações desse ou daquele professor que me impactou na minha infância, na minha juventude, para o bem. Isso eles perderam, está na hora do Brasil, os alunos, os professores retornarem. Porque nós estamos caminhando para a vacinação dos professores. Eu fiz esse pedido em outubro de 2020. Foi um dos primeiros que entendeu a necessidade da vacinação dos professores e dos profissionais de saúde. E eu já vi aqui, é um número de aproximadamente 500 mil de pessoas. É verdade. E o pedido do senhor já foi atendido e já estão sendo vacinados? Já, muitos já estão sendo vacinados. Então, eu acho que está na hora dos professores retornarem, claro, obedecendo protocolos de segurança. Não é como era antigamente, nós vamos ter que voltar de maneira gradual, segura. Ninguém quer uma volta às aulas a qualquer preço. A vida vale muito. Um dos maiores bens que nós temos é a nossa vida. Então, nem das crianças, nem dos professores, mas está na hora de nós voltarmos às aulas presenciais. Bom, ainda sobre essa questão do presencial, há perdas quanto a isto, né? Eu escutei pais dizendo, inclusive hoje pais e uma mãe professora me dizendo hoje que realmente é constatado. O filho dela não conseguiu aprender o que ela esperava e o que também se espera nesse tempo de pandemia. Ela, porque pode, está pagando reforço para ele e estuda inclusive em escola particular. E ela me dizia justamente isso. É possível, nessa volta presencial, ministro, se reforçar de alguma forma o conteúdo perdido, se tentar buscar o conteúdo perdido? A nossa equipe, antes de tomar qualquer posição e qualquer decisão para mitigar essas perdas, nós estamos para anunciar agora em breve uma avaliação que temos da situação que o Brasil está por amostragem, é claro, e diante do diagnóstico, nós vamos então tomar as providências e seguramente nós vamos ter aí, nesses anos vindouros, alguma ação do próprio MEC para procurar mitigar, como disse, esses efeitos danosos da falta da aula. É possível também, em meio a isto, porque este é um problema, esta é uma preocupação, é possível em meio a isso se olhar para algo de bom que vai se aproveitar a partir de agora? Sim. Há um tempo atrás, a questão do ensino à distância era considerado quase uma perfumaria no meio acadêmico. Era um plus, um acessório. Hoje, nós percebemos que a internet se tornou um instrumento necessário e muito útil, sobretudo para os alunos de maior idade. E, então, eu acho que agora, no futuro, nós não vamos ter mais classes como tínhamos antigamente. Repito que a presença do professor, para mim, é insubstituível, mas o componente híbrido no ensino, isto é, a presencial junto com a questão da internet, eu acho que vai estar bem presente na vida de todos os alunos daqui para frente. E eu acho que outro aspecto também, além de uma dificuldade que se utilizava bastante pagando esse ensino à distância, era também uma resistência cultural. Nem todo mundo gostava, nem todo mundo queria aquela experiência.
E agora muitos se vendo obrigados, parece que observaram ali como oportunidade também. É verdade. E isso também aqui numa TV católica também ensinou algumas outras coisas que vão para além do ensino, né? Que a convivência familiar, a paciência entre os cônjuges, a presença do filho. A outra ação que nós tivemos lá no MEC são aqueles livretos de histórias infantis que aproxima o pai do filho. Conta para mim? Conta para mim, exatamente. E que, aliás, vale a pena o Conta para mim, você entrar na internet e acessar. Tem ali um conteúdo maravilhoso. Nós, adultos, ao escutarmos ali, nos encantamos também. É verdade. Então, isso tem um componente, não é só como querem alguns profetas do caos que dizem aumentou a violência. Claro, essa violência pode ter aumentado, mas ela estava sempre presente, nem que seja latente. Agora, o que acontece é que, para algumas famílias que têm valores e princípios, naturalmente, convívio da família foi um ganho muito grande para todos. Eu acrescento algo ao que você está dizendo, porque eu escutei também uma mãe, ela dizia, inclusive em lágrimas, ela falou o seguinte: eu trabalhava muito, não conseguia ter tempo para os meus filhos e agora ficando em casa, trabalhando e tendo que acompanhá-los em casa também, nas aulas, em tudo, eu descobri o meu ser materno. E ela contava isso chorando e com emoção. E feliz por isso, por essa descoberta. Verdade. Então, nem tudo é tão ruim, não é? Nem tudo são só perdas, né? Sim. A gente tem que olhar também o que houve ganho. Esse ganho em termos de educação da internet como uma ferramenta é alguma coisa que não vai ser mais dispensável no futuro. Mas já a gente volta a falar sobre isso. E em que dimensão se pode pensar no futuro com este ensino, sem dispensar o presencial? E vamos falar sobre isso também, por exemplo, na questão do ensino universitário, que parece que no ensino universitário professores gostaram da experiência. Eu tenho aqui uma pesquisa boa para partilhar com o senhor, mas a gente vai para o intervalo. E aí na volta a gente continua conversando aqui com o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, que hoje nos dá a honra de estar conosco ao vivo aqui no Além da Notícia. Voltamos já. Retornando aqui no nosso Além da Notícia hoje, ao vivo, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que está conosco em nossos estúdios. Ministro, a gente tem aqui uma porção de assuntos a tratar e eu tenho que escolher aqui para estar perguntando para o senhor. Mas eu quero, antes da gente prosseguir, só continuar ainda na questão do ensino remoto, porque escutando professores também, eles disseram que uma das limitações desse tempo de pandemia foi o quê? É que o professor não tinha computador adequado em casa, internet adequada em casa, e aluno também não tinha computador nem internet adequada em casa, e assim o ensino à distância se tornava às vezes precário, caindo sempre as conexões, e diziam, o celular não resolve nem para o professor, nem para o aluno, porque a tela é pequena demais. E essa limitação também, falando sobretudo do ensino público, nesse fundo do Brasil, nesse fundão do Brasil, a questão da internet, que preocupação é essa que o MEC tem com essa questão? Olha, Ronaldo, essa é uma preocupação que nós temos todo dia. Na verdade, a questão da internet, ela só foi evidenciada na pandemia. Não foi criada pela pandemia, nem nos últimos 2 anos de governo. Ela sempre existiu, esse problema estrutural da internet, e gente de menor poder aquisitivo não ter acesso à internet, é alguma coisa ainda que era uma realidade no Brasil. Isso foi evidenciado naturalmente agora pela necessidade que tivemos e os pais tiveram de dar aos filhos condição para que eles se estudassem remotamente. Isso também mais evidenciado aí na escola pública e no aluno dessa escola, claro, né? É verdade. Mas sabe que eu não quero minimizar os problemas. O governo federal tem feito grandes coisas em termos da escola conectada, que é um programa que nós investimos alguns milhões de reais o ano passado,
e tentando levar, pelo menos até a escola, essa conexão para todas as escolas do Brasil, escolas públicas. Você sabe que o Brasil hoje, se a gente somar a população, hoje eu falei numa abertura do Mercosul, o Brasil, esse ano, ele é o presidente pro tempore do Mercosul, né? E eu sou ministro da Educação, então eu falei com outros ministros, e quando eu falo dos números do Brasil, todos ficam admirados, alguns até perguntam para eu repetir. Hoje nós temos no Brasil, em números assim arredondados, 48 milhões de alunos na educação básica. Isso é 3, 4, 5 vezes mais que a população inteira de países do Mercosul. Então, tudo que a gente faz é enorme e imenso. Então, levar a internet para essas crianças, que eu reconheço que precisam, é um trabalho a longo prazo e de estruturação. Não pode ser feito e nós não vamos conseguir fazer de uma hora para outra. Mas sabe que existem outras necessidades que eu julgo mais prementes do que a internet. Tem escolas no Brasil que não têm água, não tem esgoto. Tem escolas que não têm carteira e que nós precisamos resolver. Eu não estou querendo minimizar o problema da internet, mas é claro que existem problemas num país como o nosso, né, que tem uma classe, infelizmente ainda tem uma classe de muita necessidade e que nós queremos atender a todos. Eu tenho um programa no MEC, por exemplo, que eu mando dinheiro para as escolas cavarem poços, porque não tem água na escola, não tem esgoto na escola, não tem um banheiro na escola, e os alunos vão para lá. Talvez a população das grandes cidades nem imagine, mas tem um programa, um PDDE emergencial água, em que eu mando dinheiro para os professores contratarem, o diretor contratar empresa para furar poço, para poder amanhã depois fazer uma foz. São coisas, quer dizer, isso não quer dizer que a internet não seja importante, mas nós estamos trabalhando, esse é o Brasil real que nós vivemos. O Brasil hoje tem lugares ainda que carecem de escolas também? Sim, claro que tem. Nós temos lugares que simplesmente as pessoas não têm ainda acesso. Para isso, nós temos um programa que só no ano passado distribuiu mais de 4.000 ônibus escolares. São crianças que vivem ou em sítios, ou em chácaras, ou em lugares mais longe, e o ônibus escolar que num passado não tão remoto, digo, 25, 30 anos atrás, as pessoas não tinham como chegar à escola. Eles não estudavam. Agora não, o ônibus vai lá buscar a criança e traz. Quem fornece isso é o governo federal. Vamos lá, eu quero avançar aqui a pauta aproveitando. Ministro, um outro assunto, e esse agora também, eu acho que nem todo mundo que está nos acompanhando tem conhecimento, eu diria nem médio conhecimento sobre ele, mas que agora está em debate. É um assunto polêmico e que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada. É o homeschooling, a educação domiciliar. É uma proposta que descriminaliza o ensino domiciliar e impede processar pais por abandono intelectual. Passou na CCJ da Câmara. Eu gostaria de saber qual é o pensamento do MEC quanto ao homeschooling. Nós apoiamos totalmente. Nós acreditamos que a opção é da família. Nós queremos dar liberdade de escolha à família. Existem algumas famílias, e até algumas por necessidade, como os ciganos, circenses e outros, que não ficam propriamente num determinado lugar. É um número muito pequeno. Nós acreditamos que perto de 17.000 famílias. A gente fala pequeno, mas são vidas, né? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo, né? Jesus disse isso. Mas são famílias, são 17.000 famílias que elas optaram, escolheram
o homeschooling. E o homeschooling é interessante. Há uma polêmica muito grande de que o homeschooling ele é elitista, que ele é uma briga de algumas famílias contra o ensino público. Não é nada disso. Na verdade, nós vamos ter no futuro, isso novamente nós invocamos a questão dos resultados e da ciência, nós temos muitos exemplos de pais educadores que levam as crianças a uma condição muito boa intelectual e acadêmica. E aqueles que estão contra o homeschooling é interessante. Existem milhares, talvez milhões de crianças que abandonaram a escola e a rede regular. E não existe tanto cuidado por parte até de alguns legisladores em cuidar e ir atrás dessas crianças. Mas contra o homeschooling, creio que até por uma questão ideológica, por ser uma pauta cara ao nosso governo atual, eles se tornam contrários a essa prática. Ministro, e como é que funciona? Isso para quem desconhece totalmente sobre essa proposta. Como é que funciona? São os pais que educam os próprios filhos? Esses pais precisam ter um preparo? Quais são os critérios? O que acontece hoje é o seguinte, os pais eles se organizam em associações. Existem várias associações já no Brasil e eles trocam experiências. Hoje, com a internet, o assunto pode ser mais facilitado. E o que acontece? Eles ensinam os seus filhos. Por exemplo, um pai que seja um engenheiro. No caso, que o pai é engenheiro. Ele pode dar aula de matemática, não apenas para os seus filhos, mas para um grupo de crianças que se reúnem ou assistem via internet. Isso já funciona. Os pais não precisam, por exemplo, ser bons em tudo. Existem assuntos que, eventualmente, um pai e uma mãe não têm acesso. E nós somos também contrários, isso eu quero deixar bem evidente, que para ser um pai educador, ele precise ter um curso superior. Nossos cálculos são que apenas 17%, talvez um pouco mais, de brasileiros possuem curso superior. Aí sim nós tornaríamos o ensino domiciliar, a educação domiciliar, como elitista. Quer dizer, as pessoas, tem muita gente que não tem uma formação regular, mas que ela conhece outras coisas e o ensino domiciliar tem propiciado a alguns pais um conhecimento extra, porque a partir do momento que ele vai estudar um pouco mais de história do Brasil, por exemplo, para ensinar aos seus filhos alguns temas, então essas associações fazem um roteiro de ensino para as crianças. E essas crianças vão lá e passam no vestibular. Aconteceu recentemente. E elas precisam também, essas mesmas crianças, fazerem, por exemplo, uma prova ao final de um ano, ou de semestre, ou de bimestre, não sei? Atualmente não, mas por uma proposta que o MEC enviou, nós teríamos até mesmo, para não parecer que nós estamos querendo romper com a rede de educação municipal e estadual, nós estabelecemos lá um período em que as crianças se submeteriam ao mesmo tipo de avaliação que aqueles que vão às escolas regulares. E aí verificaria-se como está o andamento dessas crianças e o aprendizado dessas crianças. Há já, ministro, uma avaliação de como funciona a aplicação do homeschooling em outras partes e esta avaliação feita com essas crianças, o que tem mostrado, o que tem revelado? Claro. Existem mais de 60 países que usam regularmente o homeschooling. Então, eu acho que o Brasil ele pode olhar um pouquinho para fora e aprender com os outros países. A gente aprende tantas coisas e isso é uma realidade hoje em muitos países, sobretudo nessa organização que o Brasil pretende pertencer num futuro próximo, que pode trazer alguns benefícios em todas as áreas, até econômicas, para o Brasil, que é a OCDE,
mais de 60 países da OCDE já participam, já têm liberdade. Não é uma imposição, entende? Tem gente que prefere, não, eu quero deixar meu filho na escola regular. Ninguém vai obrigar. Eu só estou querendo, nós, o governo, o MEC, quer tirar da clandestinidade essas 17 mil famílias que hoje vivem assim meio escondidas, entre aspas, como se fossem criminosos. Muito bem. Ministro, tem uma outra questão aqui que eu quero aproveitar e trazer aqui para o senhor também. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, tem em vista alguma política para o segmento das escolas comunitárias e confessionais? Sim, nós estamos trabalhando nisso atualmente, porque é impressionante. Eu sou oriundo de uma escola filantrópica, confessional, que é o Mackenzie de São Paulo. Eu vejo a seriedade, pelo menos ali no tempo que eu estava lá, recentemente, eu deixei a vice-presidência do Conselho Deliberativo, do board do Mackenzie Nacional, para assumir meu posto como ministro. A seriedade, todos ali eram voluntários, todos ali tinham algum tipo assim de titulação para poder gerir aqueles quase 60 mil alunos desde a pré-escola até a pós-graduação. E o trabalho que as confessionais, as comunitárias, as filantrópicas exercem, sobretudo no ensino superior. Eu vou trazer primeiro o ensino superior. Ronaldo, 76% do ensino superior no Brasil é feito por escolas privadas. Não só, claro, não apenas comunitárias. Mas se não fosse as instituições privadas, o Brasil estaria mais carente ainda de ensino superior. Esse número cai um pouco quando se trata de educação básica, mas também é um número significativo, mas, sobretudo, mostra que o ensino privado no Brasil, sobretudo as filantrópicas e comunitárias, como são as confessionais, elas têm um trabalho excepcional. Basta lembrar que, por exemplo, São Paulo foi fundado dentro de uma escola confessional católica. Isso já é uma resposta de tudo aquilo que pessoas que creem em Deus, que respeitam o ser humano, podem fazer de bom. Então, eu creio que se nós pudéssemos olhar com um pouco mais de atenção e ajudar um pouco mais as escolas confessionais, sem qualquer prejuízo para as escolas públicas, como eu disse no início, eu sou devedor à escola pública, eu acho que nós caminharíamos bem e as escolas confessionais como parceiras do Estado brasileiro. Creio que esse é o grande pensamento do nosso presidente. Aliás, historicamente, sempre existiram as escolas confessionais, as escolas religiosas e a escola pública. Né? É histórica a existência, né? Claro que é. E o trabalho que a escola confessional faz é surpreendente. É só a gente olhar um pouquinho a história do Brasil e a gente verifica isso. Sim. Ministro, vamos para outro assunto aqui. A gente já falou dele, mas eu queria só voltar aqui novamente. O MEC vai capacitar 500 mil professores e estimular a educação financeira em escolas? É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje eu quero mandar uma saudação especial ao doutor Eduardo Santana, um engenheiro formado pelo Mackenzie, que por sinal é meu genro. Ele, desde que eu entrei aqui, ele tem falado sobre esse assunto. Ele me chama de reverendo, né? Apesar de ser o sogro, e ele diz o seguinte: coloca ensino de condição de aprendizado, de administração financeira nas escolas. Está aí a resposta que eu estou dando para ele. O que nós vamos fazer? Tivemos um encontro com líderes da CVM e nós estamos modulando como que os jovens podem ter acesso a informações de orçamento. Você sabe que nos Estados Unidos a maior parte dos adolescentes
são aplicadores da Bolsa de Valores. Já entendem desse mundo de finanças, já sabem se comportar no matrimônio a partir de quando se casam, já sabem como cuidar da sua própria vida. A gente percebe realmente, ministro, que é uma lacuna importante hoje na formação do ser humano, saber como lidar com o dinheiro. É verdade. Então, é por aí. A gente tem que saber que o dinheiro não pode ser o nosso senhor, né? Mas temos que administrá-lo para o nosso bem. Ministro, eu gostaria de saber, a gente já entrou aqui no ensino superior, o que o senhor pensa sobre uma proposta de regulamentação no ensino superior privado? Hoje nós temos já uma secretaria que é de regulação, até a palavra é um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido. Essa secretaria é uma secretaria que busca moldar alguns parâmetros para que as universidades tenham um perfil mais ou menos uniforme em termos daquilo que ela oferece, da quantidade de créditos, enfim, da capacitação dos seus professores. Mas sabe, Ronaldo, eu notei quando eu cheguei no MEC, aqui é uma crítica que eu faço a mim mesmo e aquilo que eu represento, que é o MEC, que o MEC, ele é um dos setores mais burocráticos, no mau sentido, de toda a esplanada. E vou explicar por quê. É uma série de carimbos, de autorizações, de certificações, que aquela pessoa que quer empreender na área educacional, ela se vê premida por tantas exigências. Por quê? E eu diagnostiquei, e vou falar aqui como ministro, olhando para dentro do meu ministério. As nossas leis foram feitas olhando da seguinte ângulo: todos aqueles que querem empreender na educação são maus elementos. São pessoas que querem, de alguma maneira, fraudar o sistema. Então, a minha regra, a minha lei é exigência total. Então, parte achando que todo mundo é culpado. Eu acho que nós tínhamos que inverter essa ordem. Nós tínhamos que dar um pouco mais de liberdade, mas com responsabilidade. Olhar para todas as escolas como gente do bem, que quer fazer a educação. Alguns não são filantrópicos, tem que prestar conta, tem que ter lucro, tudo bem, mas são gente do bem. E que eu vou fiscalizar, o governo vai fiscalizar. Se alguém fizer algo errado, aí sim eu pego e coloco o juízo sobre ele. E o que acontece é que aí eu vou facilitar a vida da grande maioria dos empreendedores na área de educação, que são gente honesta, são pessoas que querem, sim, alguns, sem ser os filantrópicos, comunitários e confessionais, querem ter algum lucro, que a gente pode, nós estamos vivendo num país que tem essa liberdade, e tudo bem. Agora, não podemos fazer assim, as nossas leis são feitas assim, achando que todo mundo é culpado antes do julgamento. E nós temos que olhar todo mundo, em termos dos empreendedores, como inocentes até que se prove o contrário. Seguindo aqui, ministro, aproveitando uma outra pauta, quase que voltando em alguma coisa que a gente já falou, mas ao mesmo tempo tentando esclarecer um pouco mais. O senhor pensa que é possível, olhando para a problemática da nossa educação, pensarmos em novas formas de ensino, regulamentação de cursos, talvez novos cursos, revisão do projeto pedagógico, olhando para, muitas vezes, o inalcançável objetivo da educação? Olha, é claro que é possível, mas isso tem que refletir a vontade da sociedade. Isso se reflete através do voto nos representantes e nos parlamentares. Ali o MEC, ele não cria nenhuma lei, eu só cumpro leis. Eu não tenho como, além de regulamentar, mas essas regulamentações e regulações que eu faço, elas obedecem leis já aprovadas pelo parlamento. Então, o que a gente precisa? Se a sociedade brasileira
de fato, ela quer algumas mudanças na área de educação que, nas eleições, elas possam cobrar dos seus possíveis candidatos uma proposta ou algum alinhamento a esse tipo de proposta. Até mesmo a questão das associações, de escolas, sejam de qual ordem forem, elas poderiam fazer isso. E aí a gente teria algumas mudanças, porque sem a mudança da lei, eu como ministro, tenho que obedecer à lei. Escravo da lei. Escravo da lei, totalmente escravizado à lei. Eu não posso fazer mais do que me compete. Mas o senhor entende que hoje, com tantas mudanças que a gente tem na atualidade, é necessária uma revisão pedagógica? Eu acho que o que acontece é que hoje, por exemplo, quando se fala em pedagogia, naturalmente a parte mais sensível é a educação básica. Mas hoje, pela lei, por causa da lei, o MEC, ele, a não ser dar diretrizes e fomento em termos de recursos, ele não interfere na educação básica, nem na rede municipal, nem na rede estadual. A única interferência que fiz, que até eu faço questão, por ser um canal católico, de reafirmar o meu compromisso, e é um compromisso do nosso governo com valores e princípios da família, foi o fato de eu ter retirado a discussão de questões, por exemplo, discussão sobre gênero dos livros didáticos para crianças de 6 a 10 anos. Eu creio que a maior parte da sociedade brasileira acredita que tudo tem o seu tempo determinado. Como ministro de um Estado laico, eu respeito a orientação de todos que tem na vida, quer na questão sexual, quer nas escolhas que faz. Mas eu, como ministro da Educação, eu não poderia permitir, na minha consciência, mesmo como educador, não me permitir que houvesse uma violência contra a inocência de crianças de 6 a 10 anos, do tipo, você nasceu homem, mas se quiser pode ser mulher. Eu acho que tudo na vida tem o seu tempo determinado. E por isso, alguns partidos de oposição, para minha tristeza, me levaram para o tribunal. Mas o Tribunal de Contas da União deu ganho por unanimidade à nossa tese. Eu não estou querendo tolher discussões que eu acho importantes para a sociedade brasileira. Eu só estou querendo, como ministro, com o apoio dos técnicos, evitar que algumas discussões sejam levadas de maneira precoce a crianças que simplesmente elas não têm como se defender ainda, não têm ainda as ferramentas da leitura e tal. Isso, eu creio que nessa idade caberia principalmente aos pais. E aqui vai um cumprimento muito particular ao senhor por essa atitude e coragem. Sabemos que é uma batalha. A Igreja Católica tem um pensamento alinhadíssimo com essa postura do senhor. O Papa Francisco tem se expressado inúmeras vezes contra a questão da ideologia de gênero. É o pensamento da moral católica também. Então, cumprimentos por essa coragem, porque a gente sabe que é uma batalha muito grande que os senhores enfrentam no mundo da política quanto a essa questão, né? Essa é uma pauta muito cara ao senhor presidente da República, que, embora entenda que ele é também presidente de todos que têm orientações até diferentes em termos de gênero, a questão, mas ele entende que as crianças, elas devem ser poupadas. Ministro, eu vou chamar o senhor para um intervalo breve. A gente volta para um bloco mais curto depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Então nós vamos lá e a gente volta já já. Voltamos aqui no Além da Notícia com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro. A gente tem aqui alguns poucos assuntos para terminar essa nossa conversa de hoje, ministro. E uma dessas agora eu quero me voltar mais para o ensino superior, para os professores do ensino superior. Ministro, o aluno do ensino superior parece que gostou do virtual, porque ele economizou dinheiro neste tempo agora de pandemia, economizou tempo nos deslocamentos
E eu pergunto para o senhor enxerga um ensino superior futuro sem a necessidade do presencial? A gente falou do ensino básico, não é? Foi. A essencialidade. E no ensino superior? O ensino superior, não apenas o ensino superior, até o trabalho, o home office também, eu acho que houve uma mudança de perspectiva para todos. Mas eu ainda continuo acreditando que a presença do professor, mesmo agora no ensino superior, também é essencial. Olha, eu sei que a gente é capaz, eu mesmo estudo muitas coisas e vejo muitos programas pela internet, mas o presencial, ele continua dizendo com esse adjetivo, é insubstituível. Então eu tenho aqui algo que vai confirmar o seu pensamento, porque uma pesquisa, eu busquei aqui uma pesquisa feita pela Uniacademia, intitulada Qualidade de Vida no Trabalho em Tempo de Pandemia de Covid-19, os desafios e oportunidades dos docentes do ensino superior, mostra que, em relação à satisfação, é bem heterogênea. Insatisfação e satisfação aparecem muito próximos. E aqui tem detalhes. Por exemplo, ministro, quanto à satisfação, às oportunidades, esses professores dizem que encontraram maior flexibilidade de horários, aprendizado, oportunidade de crescimento em ensino à distância. Alguns responderam, pude produzir mais produtos para venda em casa. Outros, retomei projetos que estavam parados. E outros, tenho participado de vários cursos e palestras que presencialmente eu não teria condições de participar, inclusive esses aqui do MEC, viu? Agora, quanto às dificuldades, que chama bastante atenção. E aí os professores responderam, repensar toda a estrutura das disciplinas que leciono, lidar com a internet e a eletricidade inconstantes, aumento do número de reuniões, adaptação ao online e resistência dos alunos, visto que minha área não permite a prática, criar material didático a mais cobrança, queda da qualidade de ensino, falta de preparo de todos os lados. Então, as dificuldades, elas realmente estão aqui parelho com as oportunidades. É verdade, porque tem alguns cursos que é impossível, né, você fazer online. Mesmo com toda boa vontade, exigem práticas. Por exemplo, um farmacêutico, ele pode ter toda a parte teórica, mas a vida e a morte está, por exemplo, na habilidade do farmacêutico, pelo menos técnica, de fazer a pesagem dos componentes de um determinado remédio. Né? Como que ele vai fazer isso online? É complicado. Eu estive agora, há uns 3 meses atrás, uma grande instituição de ensino do Sul, e lá é Uninter, não tenho nenhum problema em dizer o nome, e os mantenedores, agora, para suprir essa necessidade, eles criaram um kit que eles mandam para a casa do aluno. Uma pastinha que tem microscópio, tem isso, tem aquilo, para que essa parte laboratorial, por exemplo, seja suprida, nem que minimamente suprida, para que eles possam aprender, então, a mexer com essas ferramentas que eles vão ter que usar a vida toda. Reta final. O desafio do Ministério da Educação, o desafio deste novo milênio é o ensino público, o desafio maior? Olha, o ensino público, o Brasil é um dos poucos países que ainda dessa dimensão que tem primado para fornecer à sua população um ensino público totalmente gratuito. E não é à toa que o governo federal ele tem dado ao MEC o 3º maior orçamento da esplanada. São 144 bilhões e 200 milhões o ano passado, nosso orçamento. Então, todos os dias, direto ou indiretamente, o ministro da Educação ordena 480 milhões por dia. Então, você imagine quanto que é investido em educação nesse país, de maneira direta, indireta, pesquisas, bolsas, enfim, tudo. Aqui entra também todo o orçamento do MEC. Então,
Eu acho que o ensino público, ele tem o seu futuro, mas ele tem que ser repensado em alguns conceitos. Por exemplo, eu venho da universidade, venho da academia, fui reitor por um tempo muito pequeno, substituindo, e fui vice-reitor durante alguns anos. E eu sei que um dos grandes orgulhos da academia é a sua autonomia. Mas eu me preocupo quando essa autonomia ela ultrapassa alguns limites e quer se transformar em soberania. Eu fico muito entristecido quando eu vejo algumas instituições que usam o dinheiro público usar esses recursos para projetos, para ações que não são nem um pouco úteis à sociedade brasileira. Eu creio que está na hora, sobretudo dos entes acadêmicos que usam o recurso público, cuidarem um pouco mais dessa sua linha de atuação, de pesquisas, porque a academia ela não pode responder perguntas que a sociedade não faz. Ela tem que responder perguntas que a sociedade está fazendo. Então, às vezes, elas fazem pesquisas tão subjetivas que gastam milhões e as pessoas viajam e tal, e fazem. Existem alguns temas que eu, por respeito ao programa, nem gostaria de citar agora, mas que eu fico entristecido quando eu vejo os temas, por exemplo, de bolsistas de doutorados, eles escrevem sobre o tema. Gastam tempo, gastam dinheiro de pesquisa, de bolsa, para escrever teses que jamais serão lidas, jamais terão um impacto positivo na sociedade. Isso está na hora da gente rever no futuro. Eu nem estava previsto de fazer essa pergunta, mas me veio aqui à mente. Eu tenho um programa de rádio diário em rede nacional e não é raro, às vezes, que escuto mães ou pais dizendo da grande preocupação com o filho que foi para a universidade e que aquele filho se transformou para pior. Era um menino bom, era um menino que frequentava a igreja, era um menino educado. E depois que foi para a universidade, o que dizem esses pais é: meu filho se perdeu, é outro, eu perdi meu filho. Sem falar de alguns acontecimentos muito tristes que envolvem essa família a partir da ida do filho para uma universidade pública. Ao ponto de o meu me perguntar: papai, você quer que eu vá para a universidade pública? E eu chamá-lo para uma conversa muito séria sobre isso. O senhor sabe também desse ambiente da universidade pública hoje, como está, o quanto isso preocupa. E é possível mudar isso? É possível. Eu acho que nós temos que ter esperança no futuro, né? E eu conheço bons gestores de universidades federais, eu conheço reitores que têm coragem e preocupação com o ambiente, até mesmo o ambiente, não apenas o ambiente acadêmico, mas o ambiente da universidade pública. Você entra numa universidade pública fora do país, não tem pichações, não tem depredação. Eu acho que isso tudo precisa ser transformado e mudado. Eu acho que isso parte de uma conscientização, de um respeito que, naturalmente, a médio e longo prazo poderá ser retomado, que essa geração, ela foi, nesses últimos anos, ela foi incentivada a uma liberdade que ultrapassou alguns limites, que se tornou quase em libertinagem. E isso tudo vem de concepções em que nós somos uma TV católica, em que Deus não existe, que valores não existem, que a família é um acontecimento, que você não tem que ter vínculos familiares e tudo mais. Infelizmente, ainda existe gente que pensa assim em todas as universidades, mas, sobretudo, em algumas universidades públicas, infelizmente. Vamos terminar com alguma perspectiva boa para as pessoas que pensam na sua formação, na sua qualificação técnica. O senhor tocou neste assunto no
começo do nosso programa, mas o que o Ministério tem de proposta para o ensino técnico e o que o Ministério tem em mente? Olha, o Brasil não conhece o Brasil. Na verdade, eu tenho dito isso constantemente, reiteradamente, que nós temos alguns institutos federais de ensino que são algo admirável. São lugares em que, inclusive, no estilo bem próximo a universidades de fora do país, em que os alunos que moram longe vêm, ficam, se alimentam. Eu estive recentemente, só para citar, numa cidade do Espírito Santo chamada Alegre, que tem um instituto federal. Fui muito bem recebido pela diretora, pelos professores, e ali eu vi o ambiente de ordem, o ambiente de limpeza. É impossível pensar que ali convivem mais de 1.500 alunos, adolescentes e jovens, e eles tratam o lugar com respeito. É possível recompor isso. Então, a minha palavra é de otimismo. Eu creio que o Brasil tem jeito, sim. Esse jeito passa, é claro, por algumas transformações, mas eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do nosso presidente, que teve coragem de convidar, no meu caso, um pastor para ser o ministro da Educação. Mas sou ministro não porque sou pastor, porque eu tenho a titulação, algo que a Bíblia fala e Paulo fala quando ele foi muitas vezes colocado na parede sobre algumas questões. Ele fala: eu sou cidadão romano. E meu doutorado por uma das melhores universidades de São Paulo e do Brasil, que é o meu doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, ele é como uma cidadania romana para mim. Quer dizer, eu ganhei o direito de ser ouvido, porque eu tenho a titulação. Não estou lá porque eu sou pastor, mas creio que também por abraçar princípios e valores que o nosso presidente abraça. Eu quero agradecê-lo muito. O ministro tem que descansar também, porque amanhã é um novo dia, não é? É verdade. Muito obrigado. Obrigado, sobretudo, por ter vindo aqui, se deslocado aos nossos estúdios para este programa, e que Deus abençoe o seu trabalho. Igualmente. Um grande abraço a todos os técnicos, a todos vocês que estiveram aqui comigo, e vamos descansar, porque amanhã é um novo dia e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. E obrigado a você também que esteve conosco até agora acompanhando o nosso programa. Continue com a nossa programação. Amanhã esse programa já pode ser revisto no Canção Nova Play. Mais uma vez, gratidão ao ministro da Educação que esteve conosco, Milton Ribeiro. Até semana que vem com um novo programa aqui na Canção Nova. Fique com Deus. Até lá.